é uma prova feita pela OCDE, que nisto é bastante competente, eh, e que procura avaliar a capacidade de resolver problemas com base enfim, no conhecimento, na literacia da língua, não é? Portanto, entender os problemas, que é uma coisa que parece complicado, mas às vezes é a primeira condição para conseguir resolver um problema, é ler a sua formulação. Depois, em áreas com, portanto, matemática, conhecimento do meio natural, das ciências, e conseguir resolver isso. E isto é feito com o critério aqui é miúdos de 15 anos. Pronto. Há vários outros testes feitos com outras idades, aqui é miúdos de 15 anos, que corresponde, no nosso caso, e em muitos outros países, ao 9º ano de escolaridade. Em muitos países isso é o ano final da escolaridade, em Portugal já não é, foi durante muito tempo, mas agora já não é, há mais de 10 anos que não é, e portanto é um momento um bocado crítico para perceber como é que, digamos, se sai da escola. Portanto, acaba aqui o ensino básico, mesmo em Portugal acaba aqui o ensino básico, a seguir temos o ensino secundário. Ora bem, nós, como tu disseste, tínhamos participado começámos a participar em 2000, portanto, e olhando para os dados, é indiscutível que houve uma evolução muito positiva. Quando nós entramos em 2000, nós estávamos muito mal. Estávamos no fim da tabela, perto de países que também são estudados, o México, a Turquia, por aí. Portanto, lá para o fundo. Aliás, chegou a haver alguma controvérsia sobre se Portugal devia ou não participar nesses estudos. Houve governantes que acharam que não, porque isto era muito... Como é que eu ia te explicar? Era uma má notícia que criava desânimo no sistema. Bem, isso foi ultrapassado. Hoje em dia ninguém discute que nós devemos participar nestes estudos. Aliás, a quantidade de países que participam é avassaladora. Estamos a falar de um estudo que tem crescido cada vez mais e o número de países que participam é enorme. A lista nunca mais acaba. Portugal começou com, por exemplo, a matemática e as ciências, com valores nesta escala entre 450 e 460, e depois subiu quase até aos 500, até 2015. Em 2018, como tu referiste, deu-se uma primeira queda. Deu-se uma queda a literacia, portanto, língua, não é? Português, e uma queda também a ciências. Aliás, em ciências é que nós tínhamos obtido o melhor resultado de todos, ali a bater nos 500 mesmo. A matemática, nessa altura, tinha ficado plano, não houve queda. E houve aquele argumento, isto é apenas aquele desvio estatístico. Estatístico, não é significativo, pronto. Agora não aconteceu o mesmo, agora a queda é muito acentuada mesmo. Em alguns casos, como por exemplo matemática, estamos a falar de uma queda de 21 pontos. Eu vou chamar a atenção do que é que isto significa. Aliás, vem escrito no próprio relatório. Uma queda de 21 pontos significa, como se escreve no relatório, que crianças de 15 anos têm os conhecimentos, ou a literacia, ou a aptidão de crianças de 14. De 14 comparando com 2018. Isto não aconteceu só em Portugal, aconteceu noutros países, quedas de 21 pontos, só que até houve países que tiveram quedas superiores, mas Portugal, quando olhamos para a dimensão da queda, está entre os piores. Não é o pior, a Albânia é pior, por exemplo, mas está entre... a Albânia é bem pior, mas está entre os piores. Portanto, digamos, um terço de baixo da tabela em todos os 3 exames, ou os três testes, ou as 3 provas. Há países que se comportam de forma diferente, onde, apesar de tudo, a perda de conhecimento foi menor, foi nas ciências, onde foi maior foi na matemática. Portanto, aqui varia um bocadinho, nem todos os países são iguais na evolução destes parâmetros, mas Portugal é um dos 3 países onde há quedas nos 3 parâmetros e onde essa queda é maior. Portanto, ora bem, isto o que é que nos indica? Primeiro, isto não é um dado isolado. E esse aspecto é muito importante. Portanto, não pode ser considerado... isto foi a pandemia, já lá vamos. E porquê é que eu digo que não é um dado isolado? Não é um dado isolado porque nós tivemos outros 2 estudos deste género que vieram dar indicações exatamente no mesmo sentido.
Eu falo de um estudo chamado PIRLS. O PIRLS é um estudo que tenta avaliar a capacidade de ler e de perceber o que se lê de crianças de 10 anos, portanto, estamos a falar do final do primeiro ciclo básico, portanto, quarta classe, como se dizia antigamente, quarto ano do básico, como se diz agora, e em 2021 os resultados deste estudo foram um pouco piores do que os resultados de 2016, novamente invertendo uma tendência. Na altura tivemos aqui uma discussão, não sei se te recordas, porque o Ministério inventou uma subamostra a dizer que não era assim, era a amostra, uma atrapalhada para tentar eludir este mau resultado, que era um mau resultado. Depois há outro, que também apanha alunos de 10 anos, portanto no fim do quarto ano, e depois também no fim do oitavo, que é o TIMSS. O TIMSS é dedicado à matemática e às ciências, e o que aconteceu no TIMSS é que os resultados em 2016 tinham sido bastante bons. Repara, este estudo, sobretudo o que é feito aos alunos do quarto ano, a altura em que em que o estudo foi feito, permitiu apanhar ciclos governativos. O TIMSS de 2016 apanhou, portanto estamos a falar de miúdos que entraram 4 anos antes na escola, tinham 10 anos na altura, e portanto faziam ali o teste, portanto permitia avaliar o ciclo governativo de um democrata, como Ministro da Educação, ou de Passos Coelho como Primeiro-Ministro, como foram preferidos. O TIMSS de 2020 ou 2021, depois agora com a pandemia, aqui as datas às vezes baralham-se, o TIMSS, eu estou a falar de 2016, mas ele é capaz de ter sido os estudos feitos em 2015, mas enfim, este ciclo apanhou o ciclo já de Tiago Brandão Rodrigues, barra João Costa. João Costa era secretário de Estado da Educação, mas era a verdadeira pessoa, o verdadeiro inspirador das políticas educativas. Tiago Brandão Rodrigues gostava mais de futebol e de desporto do que propriamente de políticas educativas. Também era a tutela dele. Era a tutela dele também, era aquilo que ele se empenhava mais. E, portanto, o que verificámos é que nesse estudo, pré-pandemia, portanto, quer o PIRLS, quer o TIMSS são pré-pandemia, também houve uma queda. No caso do TIMSS até mais acentuada que no caso do PIRLS. Portanto, o que era agora importante perceber era o que é que nos ia acontecer com o PISA. E por isso acho que, olhando para este conjunto de estudos, podemos dizer que há uma parte destes resultados que tem a ver com a pandemia e, desse ponto de vista, alinham com um trambolhão genérico que houve em quase todos os países por causa da pandemia, e já levamos esse aspecto porque, como sabes, durante muito tempo em Portugal tentou-se criar a ilusão que a pandemia não tinha tido efeito nenhum, era uma espécie de fenómeno no mundo em que a pandemia tinha passado e os alunos tinham até saído das escolas a saber mais, ou sair de casa dos pais a saber mais, portanto, houve inclusivamente manchetes de jornais publicadas sobre isso, enfim, adiante. Adiante não, que isto é muito importante. Portanto, há uma parte deste trambolhão que é genérico nos países todos. Atenção, nem todos os países são iguais. Há países onde não há trambolhão. Pode ser atribuído à pandemia. Depois, há outros aspectos, alguns deles que já vêm atrás noutros países onde já tinha começado a haver uma baixa de resultados. E aqui, eu não consigo ler o relatório todo, o relatório é muito extenso. Eu fico com a ideia que uma parte disso, em alguns países da Europa, tem a ver com o aumento do número de filhos, não é de todos os imigrantes, é dos imigrantes vindo de alguns países onde, por razões culturais ou por razões económicas, a atitude relativamente à escola é diferente. E nós temos disso em Portugal, quer dizer, um filho de um imigrante vindo de um país do leste da Europa tende a ser um dos melhores alunos na turma. Um filho de um imigrante vindo de um PALOP tende a ser um dos alunos que está na parte de baixo da turma. Isto há exceções, como é óbvio, como tudo na vida. Estou a dizer, tende a ser. Voltando aqui a este tema. Ora bem, nós temos isto que acontece em vários países da Europa, portanto há países que começaram a recuar, estavam muito bem classificados nesses estudos, alguns nórdicos, por exemplo, e começaram a recuar, Suécia, Finlândia, por exemplo. Agora, em Portugal, isto tem aspectos de ser mais acentuado. Nós estávamos acima da média e agora estamos na média.
Portanto, viemos, quer dizer, isto diz tudo, não é? Quando se está acima da média e fica na média, quer dizer que os outros se portaram melhor do que nós. E eu, portanto, não posso deixar de associar esses resultados àqueles que já vinham de antes da pandemia e dizer isto é um resultado de opções de política educativa, até porque nós, nestes escalões etários, sobretudo o que tem a ver com o PISA, 15 anos, enfim, nós temos poucos estudos que nos digam quanto imigrantes haverá nas escolas. Nos escalões mais baixos já há muitos, nos escalões deste tipo de escalão, não sei até que ponto é que isto já teve influência. Mas, portanto, não podemos dar essa justificação, temos que olhar para o que aconteceu à política educativa. E na política educativa, em particular, em matemática, mas não só, houve alterações muito significativas. Eu vou indicar duas e depois referir brevemente aquilo que pode ser apontado como uma desculpa, mas que eu acho que não é muito válida. Primeira questão. Uma das primeiras medidas de Tiago Madrão Rodrigues, João Costa, foi acabar com os exames e substituí-los pelas provas de aferição. Portanto, isso teve várias consequências e eu acho que teve, obviamente, uma das consequências que foi logo discutido é que nós estávamos a conseguir reconstituir, ou melhor, construir o percurso dos miúdos ao longo de toda a escola e, portanto, sabíamos como é que eles evoluíam, melhoravam, pioravam, tínhamos elementos de comparação. Isso até iria permitir construir, rankings mais verdadeiros, no sentido em que, em vez de darem o valor absoluto de uma nota, podiam dar o valor acrescentado, o valor absoluto de uma escola, a média de uma escola, podiam dar a média do valor acrescentado dessa escola. Este aluno começou com 11 entre aspas, porque, enfim, a passagem de ciclo é diferente. Este aluno começou como suficiente e saiu de cá como bom, ou este aluno chegou cá como bom e saiu de cá como suficiente. Portanto, o que dava uma ideia de como é que a escola melhorava ou piorava, entre aspas, a aprendizagem dos alunos. Isso perdeu-se com o acabar dos exames, perdeu-se o track record, portanto, eu saber como é que todo o sistema estava a evoluir. Mesmo sabendo eu que os exames em Portugal não têm o rigor e a comparabilidade que têm, por exemplo, as provas da OCDE, que são muito mais rigorosas desse ponto de vista, é possível comparar de ano para ano. Em Portugal, às vezes aquilo, enfim. Portanto, mas este track record perdeu-se e depois há outra coisa que é óbvia, não é? Portanto, as provas de aferição são provas que não valem nada, para a comunidade educativa, para as crianças sobretudo. Eu vou fazer ali o quê? Não tenho que me empenhar, não tenho que me esforçar, não tenho que fazer nada para ter um bom resultado, aquilo não tem influência nenhuma no meu percurso, ao contrário do que acontecia com os exames, mesmo tendo os exames um peso relativamente pequeno na nota final. Mas apesar de tudo as pessoas empenhavam-se. Eu sei que todos nós que temos filhos ou netos sabemos que eles se empenhavam no exame. Agora é completamente diferente. Isto não podia deixar de ter, quer dizer, os estímulos, em vez de serem no sentido de conseguir trabalhar mais na escola, foram no sentido de, trabalhos ou não trabalhos, vamos acabar com as retenções. Portanto, antigamente dizia-se chumbos, agora tem que se fazer retenções, para ninguém ficar ofendido. Portanto, isto foi o que aconteceu e que eu acho que teve um efeito muito negativo em todo o sistema, mas que corresponde, este outro aspecto corresponde à doutrina, daquilo que ficou célebre como sendo o Iduquês e que eu diria que um dos expoentes é João Costa. Portanto, toda a sua formação, tudo aquilo que ele investigou, tudo aquilo que ele defende, é exatamente isso. E, portanto, ele não fez só isto, ele também foi desconstruir tudo o que tinha vindo, tudo o que foi feito eu diria que não foi só no tempo, atenção, isto não foi uma coisa que foi feita só no tempo de Nuno Crato, isto já vinha de Maria de Lourdes Rodrigues, até se quisermos até já vinha mais de trás. Portanto, que era não só ir consolidando o sistema de avaliação externa, portanto, os exames, como indo adaptando e melhorando os currículos de forma a torná-los mais adaptados aos tempos de hoje e também, eu diria, mais exigentes. Tudo isso foi desconstruído pela equipa de João Costa e a exigência no que diz respeito às metas curriculares. Agora tem outros nomes, aquilo está sempre a mudar de nome, já nem sei como é que se chama agora, mas estão aqui pessoas que sabem, que já nos vão ajudar a precisar isso. Tornou-se tudo muito mais fluido, tudo muito menos exigente e não foi,
ao contrário do que às vezes é dito, para as escolas terem mais autonomia, porque depois a gente sabe que tudo isso depois é torpedeado por outros lados, já discutimos esse tema aqui muitas vezes. E, portanto, nós estamos perante dois efeitos perversos, que só, na minha perspectiva, só podiam levar a que um caminho ascendente se tornasse num caminho descendente, quando nós vamos comparar os nossos, no tempo, as provas dos nossos miúdos e em relação a outros países também, como é que os miúdos de vários países se comportam. Eu acho que isto é trágico. Para acabar, porque já me estou a estender um bocadinho, queria só referir que não me parece que isto possa ser atribuído à instabilidade nas escolas provocadas pelos problemas das greves e por aí adiante. Primeiro, tudo isto foi feito ainda antes deste clima de instabilidade mais recente se ter instalado, e depois, apesar de haver muito mal-estar entre a classe docente por causa das condições em que tem que ensinar, eu não creio que possamos dizer que os professores desinvestiram dos seus alunos porque estão zangados com o Ministério. Não creio que isso fosse justo para os professores. Haverá situações de escolas que, sobretudo nos últimos 2 anos, portanto, já num período que praticamente não apanhei esses estudos, onde houve alunos prejudicados por causa da conflitualidade, mas não creio que isto possa ser atribuído como razão para o que está a acontecer. No entanto, eu ouvi dizer ainda há bocado no teu noticiário que o nosso ministro João Costa, que andou a dizer que não era possível fazer nada aos professores durante os últimos 2 anos, afinal agora que é apoiante de Pedro Nuno Santos já disse que é possível, não é? O que não deixa de ser muito significativo e que nos dá uma indicação de onde é que as coisas vão com João Costa e este Ministério da Educação.